Agora eu vou conversar com o médico geriatra Ricardo Vaz e com o dirigente da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer de Araçatuba, Alex Barros Souza. Nós vamos falar sobre cuidados com a velhice e também sobre o bazar beneficente da entidade, que começa daqui a pouquinho lá no Viver Event. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de que vocês explicassem o que é a Abras e quais são os serviços que ela oferece aqui no município. A Abras é a Associação Brasileira da Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é o carro-chefe da associação, mas ela surgiu, ela é a Associação Brasileira da Doença de Alzheimer e doenças similares e idosos de alta dependência. Como isso traz um ônus muito grande para as famílias, então ela surgiu como a ideia de trazer informações e apoio para essas famílias que têm um idoso bastante dependente. E a doença de Alzheimer é uma das causas principais disso. E onde fica a associação? Quais são os trabalhos que ela desenvolve? A associação ela fica na Avenida dos Araçá, 1435, centro, de frente ao Espaço Cultural Ferroviário, né? Esquina com a Rua Tupi. O trabalho que ela desenvolve são reuniões mensais, temos reuniões mensais toda segunda-feira do mês. A gente tem reuniões com o grupo de apoio, aos portadores, né, e aos cuidadores da doença de Alzheimer, com os familiares, com o Dr. Ricardo Vaz, aqui, que está ao nosso lado. E toda quarta, segunda-feira também de cada mês, nós temos com as psicólogas, com a Silvia e com a Edna, que também fornece esse apoio total. Mais um trabalho de orientação, né, doutor? Isso. E o que é o Alzheimer? O Alzheimer, então, é uma doença com o nome desse neurologista alemão que descreveu pela primeira vez a doença, há uns 100 anos atrás, mas é uma doença em que a pessoa vai perdendo as suas funções intelectuais, em geral, a começar pela memória. Então a memória começa a enfraquecer bastante, principalmente para fatos recentes. É uma doença degenerativa do cérebro, ela é progressiva, ainda não tem uma cura, e a pessoa vai literalmente regredindo a ponto de não conseguir fazer as atividades do dia a dia por si mesmo, e nas fases avançadas fica totalmente dependente do cuidado de terceiros. Doutor, ela não tem cura, como o senhor disse, mas ela pode ser evitada? Ou retardada? Isso é uma boa pergunta. Ela não tem cura, mas tem tratamento, né? Isso é um pouco difícil de entender, mas da década de 90 para cá é que recém ali é que surgiram os primeiros tratamentos que têm alguma comprovação que poderiam melhorar um pouco ou retardar a progressão da doença. Então ainda não se tem a cura, mas hoje se apregoa que se faça o diagnóstico o quanto mais no início da doença, para que justamente os tratamentos possam ser um pouco mais efetivos e retardem a evolução da doença, com isso o paciente tendo uma melhor qualidade de vida. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, o nome dela é Silmara Baraldi, e ela pergunta o seguinte: a partir de que idade a doença se manifesta? E ela faz um outro questionamento também. Se já houve casos na família, uma mulher de 65 anos já pode dar sinais de Alzheimer? Pode. O maior fator de risco para essa doença é a idade. Isso significa que realmente quanto mais idade se tem, é aí que começa a aumentar a chance. Mas a partir de que Antes idade? dos 60 anos de idade são poucos casos. Existem, mas começa a aumentar justamente nessa faixa da terceira idade. Então a doença de Alzheimer é uma doença típica da velhice e do envelhecimento. Então, principalmente depois dos 60 anos, pessoas que começam a ter falhas constantes na sua mente, na sua memória, devem fazer uma avaliação mais aprofundada para ver se é o início de alguma doença desse tipo. Antes dos 60 existem casos, mas é a minoria. Correto. E qual é o especialista indicado, doutor? É o geriatra, é o psiquiatra, é o neurologista? É exatamente o que você está falando. Os especialistas que mais lidam com esse tipo de problema são o geriatra, o psiquiatra e o neurologista, né? O geriatra é o clínico geral do envelhecimento, o neurologista é uma área mais específica, né, da área neurológica justamente, mas é uma doença cerebral,
Só que a repercussão é tão grande e é tão comum na velhice que o geriatra passou a ser também um médico importante para o atendimento desses pacientes. O psiquiatra é envolvido principalmente porque muitas vezes há alterações de comportamento muito semelhante, às vezes, às psicoses, às loucuras, né? Falando num termo mais fácil. E aí também o psiquiatra acaba sendo acionado.